Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 31% da população da Terra, se autodenominam cristãs. A fé dos cristãos tem foco no nascimento, vida e morte de Jesus Cristo, a quem acreditam ser o Filho de Deus. Ao longo da história, o cristianismo cresceu, foi perseguido e depois dividido, se tornando uma fé com crenças tão difundidas que muitas vezes podem parecer religiões completamente diferentes, embora todas elas sempre se concentrem na vida de Cristo. Assim como qualquer coisa antiga, o cristianismo também tem seus segredos. E é sobre eles que eu irei falar hoje. Vem comigo e confira as histórias, mitos e verdades sobre o cristianismo. No geral, a maioria das informações da vida de Jesus está no Novo Testamento da Bíblia cristã. Segundo as Escrituras Sagradas, Jesus nasceu de uma jovem e virgem judia chamada Maria. Nascido na cidade de Belém, na Cisjordânia, ao sul de Jerusalém, os cristãos acreditam que a concepção da Virgem Maria foi um evento sobrenatural, orquestrado por Deus, enviando o seu filho para viver entre nós. É curioso que não sabemos quase nada sobre a infância de Jesus. O pouco que é contado na Bíblia fala que ele cresceu em Nazaré e depois ele e sua família foram obrigados a fugir da perseguição para escapar das garras do rei Herodes, que foi quando eles foram para o Egito. A Bíblia também nos diz que o pai de Jesus aqui na terra era o carpinteiro José. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o objetivo de Jesus nunca foi criar uma nova religião, mas sim reformar o judaísmo. Aos 30 anos, Jesus, ao lado dos 12 discípulos nomeados, também conhecidos como os 12 apóstolos, espalhou os seus ensinamentos e realizou milagres. Alguns desses feitos milagrosos que mais chamam a atenção foi quando Cristo ressuscitou um homem chamado Lázaro, andou sobre as águas e curou os cegos. Seguindo a história de Jesus, ele morreu entre os anos 30 e 33, embora a data seja debatida sobre a sua exatidão entre os estudiosos. Mas o fato é que ele foi preso, julgado e condenado à morte. A história nos conta que o governador romano Pôncio Pilatos, após ser pressionado por líderes judeus, foi quem mandou matar Jesus. Cristo foi crucificado e depois seu corpo foi colocado em um túmulo. 3 dias depois da sua crucificação, o corpo desapareceu. Algumas pessoas relataram avistamentos e até que tinham encontrado com ele. Os autores da Bíblia dizem que o Jesus ressuscitado subiu ao céu. Até essa parte da história você conhece muito bem. Mas o que veio depois? Como foi que surgiu a primeira igreja? Como o cristianismo foi espalhado no resto do mundo? Apesar de hoje o cristianismo ser muito bem organizado, logo depois da morte de Cristo, os seus seguidores não passavam de 100. E também não começou como uma religião, mas sim como um movimento, com os romanos classificando este movimento como uma seita. Um fato curioso é que poucos têm conhecimento sobre a origem do nome cristão. Cerca de 10 a 15 anos após a morte de Cristo, o povo de Antioquia cunhou o termo que conhecemos hoje. Ainda há o debate se originalmente o termo foi ou não usado de forma pejorativa. Bom, voltando para a origem do cristianismo. No começo, a maioria dos cristãos eram judeus convertidos.
e a igreja estava centralizada em Jerusalém. Os primeiros cristãos tinham como objetivo ensinar e espalhar o evangelho. Paulo foi um dos que mais ajudou a espalhar a palavra de Cristo, fazendo dele uma das pessoas mais influentes no cristianismo primitivo. Muitos historiadores até argumentam que os ensinamentos de Jesus Cristo poderiam não ter sido tão difundidos se Paulo não tivesse conduzido tão bem o seu trabalho missionário. O curioso é que inicialmente ele era um perseguidor dos primeiros cristãos, mas depois de se converter, ele passou a viajar pelo Império Romano para espalhar os ensinamentos de Jesus. Além disso, acredita-se também que Paulo tenha escrito 13 dos 27 livros do Novo Testamento. No começo do cristianismo, os cristãos foram perseguidos pelos romanos e por líderes judeus. Mais ou menos no ano 64, o imperador Nero culpou os cristãos pelo terrível incêndio que aconteceu em Roma. Como consequência, muitos cristãos foram brutalmente torturados e executados. Já Domiciano, que foi imperador de Roma de 81 a 96, considerou que o cristianismo era ilegal e que qualquer pessoa que confessasse ser cristã deveria ser executada. Os cristãos ainda viriam a sofrer muito com a perseguição dos imperadores romanos, Diocleciano e Galério, episódio que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Quando o imperador Constantino chegou ao poder, os fiéis a Cristo viram uma luz no fim do túnel. O imperador se converteu ao cristianismo e a tolerância religiosa mudou no Império Romano. Muitos acreditam que a conversão de Constantino foi um ponto crucial para a história cristã. Nessa época, existiam diversos grupos de cristãos com ideias diferentes sobre como interpretar as Escrituras e o papel da igreja. Constantino tentou unificar o cristianismo e resolver questões que dividiam a igreja. Tempos depois, no ano 380, o imperador Teodósio I declarou o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. Nessa época, os católicos expressavam uma profunda devoção à Virgem Maria. Eles reconheceram os 7 sacramentos e honraram relíquias e locais sagrados. Porém, no ano de 476, quando o Império Romano entrou em colapso, surgiram diferenças entre os cristãos orientais e ocidentais. Em 1054, o cristianismo se dividiu em 2 grupos, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Outra parte importante da história do cristianismo, e que eu não poderia deixar de fora, foi quando ocorreram as Cruzadas. Para quem não sabe, entre os anos 1095 e 1230, aconteceu uma série de guerras santas, nas quais os cristãos lutavam contra os governantes islâmicos e seus soldados muçulmanos para recuperar a Terra Santa na cidade de Jerusalém. Por um tempo, eles até tiveram sucesso, mas no final acabaram sendo derrotados. Apesar de não vencerem a guerra, esse foi um período fundamental para aumentar o poder e a riqueza da Igreja Católica. No ano de 1517, o alemão Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia, publicou o livro 95 Teses, obra que criticava o Papa e algumas práticas e prioridades da Igreja Católica. Os protestos, as críticas e a obra escrita por Lutero levaram ao que ficou conhecido como Reforma Protestante, um movimento que tinha como objetivo reformar a Igreja Católica. Tal fato fez surgir o protestantismo
e logo depois vieram diferentes denominações do cristianismo. Basicamente, o cristianismo é dividido em três: católico, protestante e ortodoxo. No caso dos católicos, a religião é governada pelo Papa, pelos bispos. No caso dos ortodoxos, cada unidade é independente e não há uma estrutura de governo central semelhante ao Papa. Já em relação aos protestantes, existem inúmeras denominações como batista, evangélica, luterana, presbiteriana, adventista do sétimo dia, Assembleias de Deus e por aí vai. Agora, que tal falarmos sobre alguns fatos sobre o cristianismo em geral, hein? Por exemplo, você sabia que a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, foi impresso pela primeira vez em 1455? A obra não foi uma mercadoria difundida até que o editor alemão Johannes Gutenberg inventou uma prensa móvel. Apesar de existir divergências entre os judeus, muçulmanos e cristãos, eles acreditam no mesmo Deus. Eles podem parecer superficialmente diferentes, principalmente em relação à sua maneira de orar, mas cristãos, judeus e muçulmanos oram para o mesmo Deus. As Filipinas é o país asiático com o maior número de cristãos. Antes do explorador português Fernão de Magalhães converter o sultão filipino e sua família, a população era pagã. Com o passar dos anos, os colonizadores espanhóis converteram os filipinos à fé cristã. As duas datas mais celebradas no calendário cristão, sem sombra de dúvidas, são o Natal e a Páscoa. Enquanto muitos consideram o nascimento de Cristo como o dia mais importante, outros acham que sua ressurreição deve ser mais comemorada. Porém, também há os cristãos que não celebram nenhum dos dois. Testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e vários outros não celebram o Natal porque a Bíblia não ensinou o Natal. Apesar do nosso calendário ser baseado na vida de Cristo, acredita-se que ele nasceu no ano 4 e não no ano 0, como a maioria das pessoas imaginam. Embora a data exata do nascimento de Jesus ainda seja um debate entre os estudiosos, eles já descobriram o ano em que ele nasceu. De acordo com as informações das figuras históricas da época citadas em passagens bíblicas, muitos estudiosos acreditam que, na verdade, Jesus nasceu no ano 4 e morreu por volta do ano 27 ou 29, e não entre os anos 30 e 33, como eu disse inicialmente. Ainda sobre Jesus, apesar dele ser uma figura central no cristianismo, outras religiões também o consideram um importante mestre espiritual. O arianismo o vê como um ser divino. Os bahá'ís o consideram uma manifestação de Deus. Os cristadelfianos o conhecem como o Filho humano de Deus, enquanto o unitário universalismo o entende como a encarnação do amor de Deus. É isso. Essas foram as histórias, mitos e verdades sobre o cristianismo. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.